O ano era 1919. O local, a cidade de Birmingham, na Inglaterra. Pouco tempo havia se passado desde o fim da grande Primeira Guerra Mundial. O país estava fragilizado, afogado em corrupção e pobreza, e este era o cenário ideal para os gangsters da família Shelby realizarem os seus crimes. A gangue se diferenciava dos demais pela sua elegância no modo de se vestir e, claro, pelas suas famosas boinas que escondiam navalhas afiadas, prontas para serem usadas contra qualquer um que ousasse cruzar o seu caminho. Este poderoso e violento grupo era conhecido como Peaky Blinders. Bom, esse pelo menos é o enredo da série da Netflix, que recebe o mesmo nome que a gangue, que também existiu na vida real. Mas, bem, na realidade, as coisas não aconteceram exatamente assim. Quer saber a verdade por detrás dos verdadeiros Peaky Blinders? Esse é o convite que eu te faço agora. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o sétimo filho. Peaky Blinders. O que a série não te contou sobre a gangue da vida real? Como vocês já sabem, a história da série foi realmente inspirada em uma gangue inglesa. Mas, como toda ficção que usa a realidade como inspiração, é natural que personagens e situações fictícias sejam incorporadas ao enredo a fim de torná-lo mais interessante, palatável, se você prefere. Então vamos aos fatos. A verdadeira história dos Peaky Blinders. Fato 1. Os verdadeiros Peaky Blinders não usavam lâminas nas boinas. Já que temos que falar sobre a realidade, vamos começar talvez com a maior decepção que você poderia ter. Apesar da gangue inglesa realmente ser reconhecida pelas roupas elegantes e principalmente pelas suas boinas, eles não escondiam lâminas dentro delas. Na série, os personagens escondem as lâminas de barbear nas boinas para poderem surpreender seus adversários de maneira bem sangrenta, né? Mas nada disso aconteceu de verdade. Na realidade, a primeira fábrica da Gillette chegou à Inglaterra em 1908 e neste período o objeto era um verdadeiro artigo de luxo, algo que os Blinders não poderiam ostentar. Fato 2. O período histórico que se passa a série não condiz com a realidade. Eu sei que vocês todos pensaram que a gangue realmente atuou no fim da Primeira Grande Guerra Mundial, até porque na série esse fato conta muito para a construção dos personagens Shelby, Arthur e Tommy, que após viverem a guerra saem completamente traumatizados dessa experiência. Para a série foi importante incluir esse período de guerra ao enredo, por isso diz muito sobre a personalidade desses personagens. Mas na vida real, a gangue Peaky Blinders aterrorizou a cidade de Birmingham de 1890 a 1910. Passado isso, eles acabaram entrando em decadência. A Primeira Guerra Mundial, para quem não se lembra, teve início em 1914, ou seja, 4 anos depois dos Peaky Blinders se dispersarem por aí. Fato 3. Poucos personagens da série realmente existiram. Apesar da série ter sido inspirada em uma história real, nem todos os personagens de fato existiram. Na realidade, apenas alguns deles correspondem às pessoas que viveram no passado. A exemplo disso, temos Billy Kimber, que era um gangster, agente de apostas e empresário. Darby Sabini, que era igualmente um gangster. Brilliant Chang, que na vida real era dono de um restaurante e poderoso criminoso conhecido no mercado clandestino de drogas. E Alfie Solomons, outro criminoso da época. Infelizmente, toda a família de Tom Shelby é ficcional, incluindo o próprio Thomas, que até foi inspirado em um criminoso que de fato existiu, chamado Thomas Gilbert, mas com exceção do nome e algumas poucas particularidades, nada tem em comum
com o líder dos Peaky Blinders da série. Fato 4, eles eram menos inteligentes, mas igualmente violentos. Na vida real, a gangue conhecida como Peaky Blinders não era formada por gênios do crime, de jeito nenhum. Seus crimes, na realidade, em grande parte, consistiam em assaltos, roubos de bicicletas, invasão de propriedade privada, demarcação ilegal de terras, desacato, trapaças em jogos de azar, agressões físicas e, em alguns casos, assassinatos. Apesar de não serem meticulosos e extremamente inteligentes como na série, o ponto forte da gangue eram os músculos. Ou seja, geralmente eles agiam com extrema violência e por isso eram tão temidos em toda a cidade. Entre os crimes que mais receberam repercussão na época está o caso do homicídio do policial George Snipe. Na ocasião, o agente encontrou o grupo na rua após o mesmo passar a tarde toda ingerindo bebidas alcoólicas e discutindo entre si. Foi aí então que, ao avistarem o policial, o gangster William Coleraine, na época com 23 anos, decidiu ofender e insultar o homem da lei. Como represália, Snipe deu voz de prisão ao bando, alegando desacato. Mas, como era de se esperar, os Blinders foram para cima do sujeito. Um dos integrantes do grupo atirou contra ele um tijolo que acertou com tanta força a cabeça que o crânio do policial se partiu em dois, causando a sua morte algumas horas depois. Fato 5. A gangue, os Blinders, era formada, em sua grande maioria, por jovens e até crianças. Na série, grande parte dos personagens são homens já adultos, mas na vida real, o grupo era formado por homens jovens e até crianças, que iam dos 12 aos 30 anos no máximo. Após o ano de 1910, um novo grupo, e esse sim mais poderoso e organizado, chamado Birmingham Boys, passou a comandar a cidade inglesa. Essa nova gangue, sim, tinha um certo quê dos Peaky Blinders da série. O novo grupo era liderado por Billy Kimber, um homem que foi descrito como possuidor de uma personalidade magnética e inteligência esmagadora. Na série, ele aparece como um inimigo contemporâneo de Thomas Shelby, mas na realidade esse conflito jamais existiu. Com a ascensão da nova gangue, os Blinders foram aos poucos perdendo espaço e se desintegrando. No fim de suas vidas, os jovens criminosos, no geral, viveram sua velhice em fazendas, lá no interior da Inglaterra. Como na época ser gangster já não era mais algo respeitável, muitos deles escondiam seu passado de seus filhos e netos. Por fim, uma curiosidade interessante é o fato de que a inspiração para a série surgiu de uma experiência pessoal do autor Steven Knight. Quando o pai de Knight tinha 8 anos de idade, o seu pai, avô do autor, pediu que ele levasse um bilhete para seus tios que se encontravam reunidos em outra sala. Ao entrar no local, o garoto se deparou com uma mesa com 8 homens vestidos de maneira imaculada, usando boinas e com armas nos bolsos. Sobre a mesa havia centenas de cédulas de dinheiro, copos de bebidas e bastante fumaça que vinham de seus cigarros. Quando o pai do autor contou essa cena de seu passado para Knight, ele não teve dúvidas. Esses eram provavelmente os Peaky Blinders originais. E a partir da descrição dessa memória de seu pai, ele criou ficticiamente toda a série. E vocês? Já sabiam de alguns desses fatos? Qual deles mais te chocou? Algum deles deixou você, assim, desapontado? Conta aqui pra gente aqui embaixo. E tudo mais que você quiser, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações, compartilhe os vídeos, faça o que você puder para dar aquela força pra gente, tá bom? Um abraço grande e até a próxima.